pessoal vive falando aí de como o grande capital financia a esquerda, o MST é uma farsa, é tudo manipulação, que os banqueiros isso e os ricaços aquilo. Mas quem são esses ricaços? Qual o grande capital é esse? Como é que isso funciona? Hoje nós daremos nomes aos bois, mataremos a cobra e mostraremos o pau. Não desse jeito, frota, calma. E no fim, nós vamos mostrar como de fato o MST é o agente de um tipo muito especial de reforma agrária, que pode acabar redistribuindo a terra dos brasileiros para os estrangeiros. Eles são bons nisso aí. Então vamos lá, começando pela história de um sujeito muito serelepe, muito bem intencionado, bem articulado, chamado Dudu, ou Eduardo Moreira. É muito engraçado, né, que o Eduardo Bolsonaro tem um Instituto ICL, Instituto Conservador Liberal, e esse outro Eduardo tem também um ICL, que significa outra coisa. Dizem que é Instituto Chupa Lula. Eu não sei, assim, pode ser outro nome. Mas esse é o nome que eu gosto. Não, vamos lá. O Eduardo é um banqueiro, ou pelo menos era, um figurão do mercado financeiro, com aquela mentalidade bem liberal, que, de repente, de um dia para o outro, segundo ele, após ter visitado a rainha da Inglaterra, teve um grande despertar social, acordou para as injustiças do mundo e abandonou a sua carreira nos bancos para lutar pelos frascos e comprimidos. E aí é aquele negócio, né? O cara abriu lá um veículo de mídia alternativa, o ICL, do qual eu acabei de falar aqui, começou a defender o MST, se tornou sócio até do Felipe Neto, é uma coisa de louco. Inclusive, do mesmo jeito que ele despertou com a rainha da Inglaterra, o Felipe Neto parece ter com ele despertado pro mal que as betes faziam, depois de ter ganhado milhões com elas, né? Mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo aqui é sobre como, pelo menos na opinião deste humilde apresentador, eu, Lucas, do Quinto Elemento, o Eduardo não saiu dos negócios financeiros. Ele não trocou de ramo. Ele só, sei lá, trocou o terno. Mas mantém um projeto que é o projeto do sistema financeiro. Um projeto que utiliza de causas sociais e muitas vezes ambientais para, no fundo, gerar uma transferência do eixo de poder. Então olha lá, o Eduardo foi tão bem sucedido nessa empreitada dele, conseguiu ascender tão rápido entre os meios da esquerda justiceira social, que em pouquíssimo tempo entrou para aquele seleto grupo de banqueiros e financistas que aconselham Lula, quase foi para o conselho da Petrobras, apesar de ter sido barrado, e, segundo os insiders do Relatório Reservado, um portal de notícias muito popular entre o pessoal do mercado financeiro, estava sendo cotado para ser presidente do Banco Central. Inclusive lá o Relatório Reservado chama ele de o indomável Eduardo Moreira. Indomável. Nossa, como ele é braba. E o mais impressionante dentre todos os feitos dele, pelo menos na minha opinião, é ter sido campeão de polo aquático. Não é isso não. É ter conseguido transformar o MST, sim, aquele movimento anticapitalista, revolucionário, em um ativo de mercado. Ele fez uma ronda pela mídia e provavelmente com alguns parceiros do mercado, e toda uma articulação de propaganda, e talvez até de bastidores, nunca se sabe, né? Para emitir o Certificado de Recebimentos Agrícola, ou CRA, do MST. Para quem não sabe bem o que é isso, é um certificado de recebimentos agrícolas. É como se fosse um CDB do agro, né? Então você tem lá o CDB, que é uma espécie de dinheiro que você empresta para o banco fazer ali as suas movimentações financeiras e gerar algum lucro, e ele paga de volta para você a uma taxa combinada anteriormente, né? Existem CDBs pré-fixados em que o cara vai pagar lá tipo 11, 12, 13, 14, 15% ao ano. Existem aqueles que variam baseado na taxa Selic, né, e no CDI. Enfim, e ele vai te pagando mês a mês esse empréstimo com alguma taxa de juros que é combinada no contrato. O CRA, ou Certificado de Recebimentos Agrícola, funciona de maneira mais ou menos parecida. Você empresta o seu dinheiro para uma entidade que tem produção agrícola e, baseado no que ela fizer de retorno com essas produções, ela vai te pagar de volta. E emitiram alguns anos atrás o tal do CRA do MST. E é óbvio que o nosso querido Eduardo Moreira não estava sozinho nessa. É óbvio que ele fez isso com a ajuda de associações, ativistas, bonitinhas, descoladas, que se importam muito com a justiça social e o meio ambiente e são ligadas aos grandes bancões da Faria Lima. É óbvio.
E é claro, surfando naquela onda do ESG e da Agenda Verde. Vamos lá. Esse primeiro CRA teve um levantamento de 17 milhões de reais, sendo que 3 milhões desses 17 milhões foram investimento do próprio Eduardo Moreira e os outros 14 vieram de mais ou menos 1.500 investidores menores. E olha, quando eu digo menores, apesar desses valores serem baixos para os padrões do mercado financeiro, 14 milhões para 1.500 pessoas dá para lá de 900 mil por pessoa. Não é qualquer um que tem esse dinheiro para investir, né? Eu sei que eu não tenho. E uma coisa que chama muito a atenção nesse investimento aí é que a taxa de retorno dele, o que as cooperativas do MST que estavam cuidando da produção agrícola pagavam de volta, era uma taxa com rendimentos abaixo da inflação. Ou seja, no fundo, quem investiu ali tinha a garantia de que ia perder poder de compra, perder dinheiro. Ia ganhar mais no valor nominal, mas no poder efetivo de compra ia perder. Isso é porque esse não é um investimento focado no dinheiro, é um investimento focado em provar um ponto para o mercado e em mover o mercado, especialmente o mercado agrícola, ideologicamente, e em construir uma espécie de ecossistema que tem um objetivo muito específico, ou alguns objetivos específicos. Nas palavras do João Paulo Pacífico, um dos responsáveis por essa brincadeira toda, junto do Eduardo, a coisa se trata de uma lógica de investimentos diferente, que não leva só o retorno monetário em consideração, mas sim o impacto do investimento. É uma loja que, nas palavras dele, os bancões e a Faria Lima não entendem. Ou seja, se trata de um investimento de ativismo. É exatamente a mesma lógica utilizada pelo ESG, aquele score que avalia o quanto as empresas aderem a métricas ambientais, métricas de pautas sociais e governança, que gerou uma onda de investimentos, muitos deles fracassados e que forçaram os grandes fundos a voltarem atrás e desistir dessa palhaçada, voltados ali não para a performance da empresa, mas a quanto ela conseguia, entre aspas, lacrar dentro dessas pautas. Só lembrar aqui que a Americanas tinha um score altíssimo de G, que era a governança. E deu aquele golpe todo, né? Mas voltando para o assunto, e mais especificamente para o nosso queridíssimo João Paulo Pacífico. É Paulo ou é Pedro? É Paulo. Graças a Deus eu não errei, não vou ter que regravar. João Paulo Pacífico é um sujeito que tem uma coluna sobre esses assuntos ambientais na Veja, participa do Greenpeace e era quem controlava a Gaia Securitizadora, que é justamente quem gere o CRA do MST, ou dessas cooperativas do MST. Na época, a própria Gaia era gerida por uma empresa chamada Planeta, ou Planeta Investimentos, ou Planeta Securitizadora. E a Planeta, que era do João Paulo Pacífico, evidentemente, foi vendida para ninguém mais, ninguém menos do que a OPEA, uma outra securitizadora de investimentos de impacto, que era concorrente da Gaia e que recebeu já investimentos altíssimos do Itaú. Ué, achei que a Faria Lima e os bancões não entendessem a lógica desse tipo de investimento. Mas antes da Planeta ir para o controle da OPEA, é óbvio que tiraram a Gaia de lá de dentro e colocaram ela sob o controle completo de um grupo de ONGs chamado Gaia+, que, veja só, é completamente gerida pelo nosso querido João Paulo Pacífico. E antes que você pense que a Gaia+ se safou do controle do grande capital financeiro, olha, sinto lhe dizer, mas eles têm parceria e recebem investimento do Itaú, do BTG, do Santander e até da Gerdau. E, curiosamente, recebe apoio acadêmico de uma instituição que recebia financiamento até da USAID, antes do Trump, cortar. E como funciona o esquema todo? Ora, é o que eu expliquei lá atrás. Esses investidores emprestaram os seus 17 milhões através da securitizadora para essas 7 cooperativas do MST e, baseado no que elas produzem, eles recebem o dinheiro de volta com uma taxa de juros pré-acordada. Isso tudo, das palavras do Eduardo Moreira, numa entrevista para My News, um jornal liberal no qual ele foi divulgar o projeto. Esse é o auge do liberalismo. É a pura intervenção dos financistas no mercado produtivo e na produção agrícola. Você deve ter notado aqui que a organização MST, no meio desse esquema todo, não recebe nada diretamente. A gente está tratando aqui de cooperativas que gerem assentamentos, que tem ali alguma produção agrícola. E isso é assim de propósito,
Até porque, caso você tenha visto o nosso documentário sobre o MST aqui, produzido junto com o David Agape, você sabe que o MST, na prática mesmo, não existe. Não tem um CNPJ do MST. Isso foi inclusive um tópico de muita discussão na última CPI do MST, que aconteceu, comandada lá pelo Salles, e que não deu muito resultado, né? Você vai esperar o que do Salles? Enfim. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o MST, enquanto ideia, enquanto movimento, foi gestado lá atrás, por volta ali da década de 60, 70, dentro da Pastoral da Terra, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros. Eles sempre operaram assim, utilizando o suporte institucional de terceiros. E hoje em dia, apesar de não terem um CNPJ, eles utilizam de um para receber, pelo menos segundo o que a CPI levantou, doações e fechar contratos com o governo e outras organizações. Esse CNPJ é de uma organização chamada Abrapo, ou Associação Brasil Popular. É uma empresa que tem no seu quadro societário um grupo de advogados próximo do MST, segundo a CPI, e que também, segundo a CPI, já fechou contratos que somam valores milionários com o próprio BNDES e com a Petrobras durante governos petistas. E que o Stedley, que é uma das lideranças do MST, teve a cara de pau de dizer que não conhecia. Uma das lideranças do MST que não conhecia o CNPJ que o próprio MST usa para receber dinheiro. É uma coisa um pouco engraçada, né? Enfim, essa falta de representação formal do MST não é um acidente. É algo que eles fazem de propósito para evitar sofrer penas legais por conta dos seus atos. Até porque, se você não tem uma organização formalizada, não tem organização para ser punida. Provavelmente por isso, foi aprovado na CCJ recentemente, pela Carol Detone, um projeto que obriga na prática o MST a ter um CNPJ. Mas nem tudo são flores, porque ao mesmo tempo que, assim como esse projeto foi aprovado, o nosso querido presidente passou, em 2024, um decreto que beneficia muito o MST e, consequentemente, os investidores e figurões do mercado financeiro que o estão transformando num ativo de mercado. Se trata do Decreto 11.995. Esse decreto dá uma reorganizada nas diretrizes da reforma agrária e, na prática, permite com que o governo possa, de maneira unilateral, desapropriar quaisquer propriedades que eles julguem não só que não estão cumprindo a tal função social da propriedade, mas também terras que eles julguem que precisam ser distribuídas baseada na justa distribuição da terra, que certamente é um critério que o próprio governo decide, para além da desapropriação por interesse social, que é uma coisa que até agora eu não vi ninguém definindo direito. E isso, é claro, para além de poder expropriar, né, e para você que não sabe, desapropriação é quando o governo compra à força uma terra e expropriação é quando ele toma sem pagar nada. E o governo, para além de poder desapropriar por interesse social e pela justa distribuição, pode também expropriar terras em que crimes graves estejam sendo cometidos. E nós vamos voltar nisso daqui a pouco. O ponto todo aqui é que o MST não é formalmente e diretamente citado no decreto, mas é óbvio que, sendo uma organização que é diretamente beneficiada pela redistribuição da reforma agrária, eles vão ser beneficiados e vão receber terras. Esse decreto tem o potencial de dar uma espécie de força institucional para o MST e de levar não só ao confisco de terras dos seus donos para a União, como também à privatização de terras que estão sob a posse da União pro MST. E o mais curioso é o seguinte: não há nenhuma proibição nesse decreto do repasse de terras para quaisquer organizações ou pessoas que tenham ligação com entidades estrangeiras. Então, na prática, indiretamente, as terras do Brasil podem ser privatizadas para os gringos. E se você aí tá informado e atualizado sobre os últimos babados MSTistas, você sabe muito bem que o MST tem ligações profundas com organizações estrangeiras, mesmo que em alguns casos indiretas, como é a sua ligação com o Conselho Mundial de Igrejas através do pessoal da CNBB e as ligações diretas com a Igreja Anglicana e, consequentemente, a Coroa Britânica. É só ver todo aquele imbróglio lá relacionado ao José Rainha e a sua esposa para você entender. Tá no nosso documentário que eu mencionei anteriormente. Mas fica aqui, porque eu ainda não terminei essa história. O ponto todo é que esse decreto beneficia o MST
e as suas cooperativas. E beneficiando o MST e as suas cooperativas, beneficia também os investidores que colocam dinheiro nelas agora. E aí você pode estar pensando, mas o CRA é investimento de renda fixa, esse aí que abriram no MST tem uma rentabilidade muito baixa, os caras não ganham tanto dinheiro assim, e você até que tá certo, mas tem um porém. Esse CRA não foi o único. Depois dele, outros foram abertos. E teve um em especial aberto em 2024, após esse decreto, que já tem uma rentabilidade bem mais interessante, de 12% ao ano, que pro ano de 2024 era razoável, apesar de não ser tão alta assim. Mas pelo menos já está acima da inflação. E para além de ganhar terras, as cooperativas do MST também são muito beneficiadas diretamente por outros diversos programas do governo, como por exemplo aqueles incentivos a crédito e um projeto, que é o PNAE, que faz com que o governo, na hora de comprar produtos agrícolas, priorize a agricultura familiar e cooperativas que produzem esses alimentos orgânicos e bonitos, como é o caso do MST, criando assim uma espécie de reserva de mercado para o movimento vender a sua produção agrícola. Então, resumindo, a gente tem um regime em que o governo confisca terras ou compra coercitivamente terras de brasileiros, entrega ao movimento e às suas cooperativas que têm ligação com o mercado estrangeiro e ainda compra o que eles produzem nas terras que o governo comprou e deu para eles. Isso fora aquelas terras que eles ocupam na marra, né? E ainda dão um lucrozinho para o mercado financeiro e ajudam toda a agenda ambiental e a palhaçada do ESG a avançar. E lembra que eu falei daquela questão da expropriação das terras criminosas? Pois, muito recentemente, começaram a ventilar aí um projeto de lei que iria criar o crime de ecocídio, que é um crime comparável ao homicídio para quem causa danos ambientais graves dentro da sua propriedade. Agora, o tipo de juiz que a gente tem e o tipo de gente que está sob o controle da máquina, eu vou deixar para você decidir se esse tipo de julgamento vai ser justo ou não, e se as acusações vão ser razoáveis. Eu só sei que, caso elas não sejam, e isso aí seja aprovado, bom, a gente tem um pratão cheio para o governo utilizar como desculpa para confiscar a terra de quem ele não gosta e entregar para os movimentos de quem ele gosta. Movimentos esses, ligados de alguma maneira à coroa britânica. Coroa britânica que gerou o despertar social no Eduardo Moreira, que também está apoiando a palhaçada do MST. É, muita coincidência, né? E olha, essa coincidência não é a única nessa história. Lembra que eu falei lá do My News? O canal / jornal super liberal para o qual o Eduardo Moreira foi divulgar o ativo do MST? Então, no começo da sua vida, esse veículo aí era patrocinado por banqueiros. Depois, os banqueiros privados saíram e entrou o patrocínio dos bancos públicos. E o My News, que antes tinha uma agenda liberal pró-banqueiro, agora tem uma agenda liberal pró-governo. E é perfeitamente legítimo. Como o Eduardo falou, é legítimo e seria muito bom, quer dizer, que o mercado de capitais brasileiro funcione, e já funciona, enfim, melhor do que foi no passado, e a tendência é melhorar, enfim, se as coisas com transparência, para que você tenha alternativas. Como ele falou, se você quer investir em empresa de armas, você vai lá e compra ações de empresa de armas, ou compra títulos de empresa de armas. Se você quer financiar produção agrícola, você compra títulos da produção agrícola. Se você quer financiar produção de alimentos orgânicos, você pode comprar títulos disso. Ou se você não quer financiar nenhum outro, mas está atrás só de alternativas para o seu dinheiro, você pode ir lá e escolher os papéis, os títulos que te interessam. O que a gente vê. Daqui a pouco, Eduardo, o MST está fazendo emissão internacional, né? Porque existe esse movimento em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade, o ESG, e ali, se há uma preocupação, é com sustentabilidade. Daqui a pouco vai conquistar o mercado internacional. Totalmente. Você sabe que a minha visão de MST mudou antes de mudar no Brasil. Mudou fora do Brasil, quando eu comecei a conversar para fazer um documentário com alguns dos maiores intelectuais do mundo, e eles falaram: você sabia que vocês têm no Brasil o maior movimento social organizado do mundo? O MST. Eu falava: mas o MST é aqueles caras que invadem terra. Eles falaram: não, calma aí, deixa eu te explicar sobre o MST. E aí, enfim, eu peguei e resolvi passar uma temporada morando, né? E já morei hoje em dia em mais de 20 acampamentos e assentamentos para eu ver o que era aquilo, né? E mudei completamente a minha cabeça, e não exijo que ninguém mude, cada um pode ter
a sua ideia. Eu só convido as pessoas, antes de ter uma opinião muito forte sobre alguma coisa, a fazer um exercício, né, de poder estudar e entender um pouco mais sobre aquilo. Um governo que, inclusive, no meio da crise econômica que a gente está vivendo, beneficia e muito os bancos que batem lucro recorde. E olha, que coisa engraçada, a Cristina Serra, uma das jornalistas que está lá desde o começo do My News, também arrumou um outro emprego, sabe onde? No ICL, do Eduardo Moreira. E depois arrumou também um outro, sabe onde? Na TV Brasil, que é uma TV estatal do governo, na qual o Leandro Demore, que também trabalha para o Eduardo Moreira no ICL, também tem um empreguinho. É muita coincidência, né? O pessoal vai lá, defende os interesses do mercado, apoia a CRA do MST, defende o governo e ganha cargo em agência de mídia do governo e dos seus defensores. Coisa interessante. No fundo, essas não são só meras coincidências e não é só sobre dinheiro. Isso é um ecossistema inteiro, que inclui canais de mídia para fazer a divulgação, o setor financeiro e os políticos, que, pelo menos na minha opinião, se não são por eles comprados, são pelo menos dele muito amigos. Essa é uma máquina com poder de manipulação do mercado, com poder de manipulação do governo e, o mais importante, com poder sobre as terras do Brasil que nenhum ente desse tipo deveria ter. E por que, você me pergunta? Porque isso representa um risco óbvio à nossa soberania. Pergunta lá para um francês, para um britânico, se ele se agradaria de ter as suas terras entregues pelo governo para organizações que têm ligação com governos estrangeiros? A resposta provavelmente seria não. E isso é efetivamente o que está acontecendo aqui. Olha, terra não é só terra, é um ativo. Um ativo que concede recursos a minérios, à produção de alimentos e a uma infinidade de outras coisas que são muito importantes para a economia produtiva hoje em dia. Chega até a ser irônico, né? Que o que está acontecendo aqui é um entreguismo, uma privataria, como os petistas gostavam muito de dizer, só que vestida de ativismo. E olha, isso não se trata de uma mera hipocondria da esquerda, olha como a esquerda é hipócrita, ai meu Deus do céu. Se trata de um plano muito bem desenhado e em parte financiado pelo meu e o seu dinheiro, aquele que a gente entregou compulsoriamente para o governo e aquele que a gente entregou por meio de juros para o banco, feito para confiscar cada vez mais dos recursos naturais que podiam ser direcionados ao desenvolvimento da nossa economia, para o benefício do nosso povo, a terceiros que não se importam nada com isso. E que fazem com que este maravilhoso movimento pelos trabalhadores e pela justa distribuição da terra se torne uma espécie de multinacional informal a serviço do capital financeiro e estrangeiro. E olha, se você se interessa por esse assunto e assistiu até aqui, eu garanto que você vai gostar desse vídeo aqui, que é um vídeo mais longo que a gente fez, baseado numa investigação que nós produzimos com o jornalista investigativo David Agape, o mesmo que trabalhou com o Mike Schellenberger no Twitter Files, e que tá muito legal, e você devia clicar aqui para assistir. É legal. Tchau.